Quando vamos assistir a um filme baseado em fatos reais, é óbvio que esperamos sair de lá com a experiência de conhecer alguns dos fatos mais fascinantes da história desse mundo contadas em um filme. E muitas vezes nós acabamos saindo do cinema admirados com a experiência de assistir tal obra. Mas e se eu te dissesse que existem muitos filmes famosos que, apesar de serem baseados em fatos, eles geralmente acabam cometendo vários erros que não condizem com a história real? Pois é, os caras fazem filme e esquecem de ler um livro de história. E o pior de tudo é que é possível que o seu filme favorito seja um desses. Então, assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te mostrar 5 filmes famosos com erros históricos. Vale ressaltar que nem todo filme tem um compromisso em evidenciar os fatos exatamente da forma em que eles ocorreram, pois muitos diretores renunciam a enaltecer alguns pontos historicamente corretos apenas em nome do entretenimento. Por isso, esse tipo de erro não faz com que esses filmes percam sua credibilidade e se tornem uma escória da indústria cinematográfica. Então, não vem xingar a gente aí embaixo nos comentários dizendo que eu tô criticando os filmes e dizendo que eles são uma porcaria. Eu só tô aqui fazendo um trabalho de mostrar pra vocês que realmente existem filmes que acabam pecando na hora de adaptar uma história real. Até porque não deixa de ser interessante e até mesmo engraçado levantar alguns desses erros. Bora pro vídeo? 10.000 a.C. Por ter a difícil missão de contar como era o dia a dia das pessoas que viviam há 10.000 anos antes de Cristo, é óbvio que seria bem difícil conciliar o enredo com os acontecimentos reais daquela época. Porém, esse filme vai além e comete alguns erros que poderiam ser facilmente evitados. Um dos principais erros é quando alguns personagens vão em direção ao Egito para resgatar seu povo que havia sido tomado como escravo para construir as pirâmides. Isso não deveria acontecer nessa época, pois essas construções só foram iniciadas por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Durante a construção dessas mesmas pirâmides no Egito, eles usam mamutes para auxiliar no trabalho. Só que os diretores esqueceram que isso seria impossível, pois os mamutes viviam apenas na América do Norte e no norte da Ásia. Não poderiam ser encontrados no deserto. Mó vacilo deixar essa passar, hein? Outra coisa bizarra é que o filme mostra os humanos montando tranquilamente em cavalos como se eles fossem melhores amigos. Isso não deveria acontecer nessa época, pois os cavalos só foram domesticados pela humanidade alguns milênios depois. Também é mostrado que os humanos usam espadas e lâminas. No entanto, a humanidade só veio forjar tais armas a partir de 3.500 anos antes de Cristo. Esse filme não é lá essas coisas, e ele ainda comete esses erros bem bizarros. Gladiador. Em 2001, o filme Gladiador foi o vencedor do Oscar de melhor filme. Ele conta a história de um general romano que viveu há 180 anos antes de Cristo. O protagonista, Máximos, é um personagem totalmente fictício, criado apenas para ser um dos personagens do filme. Vários personagens à sua volta foram baseados em pessoas que viveram naquela época. E uma dessas pessoas foi o rei romano Marcos Aurélio. No filme, Aurélio governa o Império Romano, só que, de repente, acabou sendo morto por seu próprio filho. Só que, na verdade, as coisas estão muito longe de terem acontecido dessa maneira, pois a morte do rei veio por meio de uma catapora. Tá aí um jeito bem bizarro de se falar isso. Em seguida, Cômodo, o filho de Marcos Aurélio, assumiu o posto do rei de Roma. Só que seu império durou pouco tempo, pois acabou sendo assassinado. Mas que, historicamente, Cômodo teve um reinado bem próspero, onde governou por longos 12 anos. Em relação à sua morte, o filme retrata que ele morreu durante um combate no Coliseu. Mas, na verdade, ele acabou morrendo quando seu amante Narciso acabou estrangulando ele durante o banho. Imagina o cara chamar o outro pra tomar banho e vai lá, faz uma covardia dessa. Sacanagem. Outro erro bizarro do filme é que, em um momento, o protagonista está derrotando todos os inimigos de forma implacável lá no Coliseu. Até que, de repente, uma carruagem metalizada entra do nada no Coliseu. Essa carruagem era tão incrível que nós podemos dizer que ela está à frente de seu tempo. E sim, ela está literalmente à frente do seu tempo, pois na cronologia em que o filme foi lançado, essas carruagens ainda não haviam sido desenvolvidas. Esses caras viajam muito na maionese, velho. E como não? Coração Valente. Seguindo, nós temos Coração Valente, um filme que conta a história de William Wallace, um dos maiores guerreiros que existiu em toda a Escócia.
Só que no meio dessa história temos alguns erros que contradizem com a realidade, como por exemplo, alguns personagens que usam kilt, que são aquelas vestimentas características dos escoceses. O problema é que William Wallace viveu por volta do ano 1300. Já essas vestimentas só foram criadas no século XVI, muitos anos após a vida de William. E quem assistiu ao filme sabe que o Wallace tem como principal algoz o monarca inglês Edward I. Já que o nosso garotão William Wallace não é bobo e nem nada, ele criou um romance com a esposa de Edward II. E, além disso, o cara simplesmente teve um filho com ela e recebeu o nome de Edward III. Aí que vem todo o problema, porque na época em que o filme se passa, a moça com quem ele teve um relacionamento deveria ter apenas 3 anos de idade. Mas para criar aquele romancezinho, os diretores deram uns 30 anos a mais para ela. Senão, o coitado do William ia ser preso. E com certeza por policiais do século XXI armados com uma Glock e algemas. Edward III, que foi o filho que eles tiveram no filme, na realidade só veio nascer uns 7 anos após a morte de William Wallace. Era para ser totalmente impossível que essa criança fosse o filho dele. Mas o erro altamente gritante desse filme é durante a Batalha da Ponte de Stirling, que inclusive é uma das lutas mais fantásticas do filme. Só que infelizmente a Batalha da Ponte perde todo o brilho quando percebemos que não existe nenhuma ponte ali no meio. Sério, o nome da batalha é Batalha da Ponte de Stirling e eles nem sequer lembraram de incluir uma ponte ali no meio. Titanic. Passando para um dos filmes mais icônicos, baseado em fatos, é claro que não podia faltar o filme do glorioso James Cameron aqui. Pois bem, em um certo momento, Jack diz que ele e seu pai costumavam ter como passatempo pescar no lago Issotta. Porém, Jack e o Titanic afundaram no ano de 1912. Já o lago Issotta, que ele havia mencionado ter como hobby, nunca nem sequer existia quando ele ainda estava vivo, pois esse lago foi formado pela queda de uma barragem no ano de 1917, 5 anos após a morte de Jack. No início do filme, Jack corre para o barco usando uma mochila do exército sueco, só que o modelo dessa mochila é do ano de 1939, quase 3 décadas após os eventos do filme. Durante uma conversa entre Rose e Bruce, ela fala sobre um trabalho do psicanalista Sigmund Freud, onde ele fala sobre as preocupações dos homens com o tamanho das coisas. E é aí que vem a confusão, pois o filme inteiro se passa no ano de 1912 e até esse ano, Freud nunca havia publicado nenhum trabalho referente a esse assunto. No decorrer do naufrágio, William Murdoch, um dos marinheiros presentes na embarcação, estava rodeado de algumas pessoas que, desesperadamente, começaram a tentar entrar nos botes para se salvarem. No entanto, Murdoch tenta controlar a quantidade de pessoas que entram nesses botes para não excederem a capacidade máxima que suportava. Ao ver que muitos não estão dando bola para suas ordens, Murdoch, com os nervos à flor da pele, atira em algumas das pessoas que o desobedeceram. Porém, alguns segundos após ter uma noção do que havia acabado de fazer, ele aponta uma arma para sua cabeça e suicida-se. Mas, ao contrário disso, a morte do marinheiro Murdoch não foi bem assim, pois na verdade ele acabou sendo morto após tentar soltar o bote que estava preso por algumas cordas. Sendo assim, ele cortou as cordas com uma única faca, só que por serem muito grandes e grossas as cordas e por estarem impulsionadas pelo barco, essas cordas o atingiram na cabeça com tamanha força que ele acabou morrendo. 300. Esse filme conta alguns eventos históricos envolvendo guerras entre os povos persas contra os gregos e espartanos. Porém, é óbvio que, como outros filmes, vários erros históricos acontecem nessa obra. Um desses erros está ligado à coroação de Leônidas. E sinto em te informar que, na verdade, a coroação dele não teve nenhuma emoção ou algo heróico da mesma forma que foi retratada no filme. Nosso rei Leônidas! Não, coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Pois, na realidade, Leônidas só veio assumir o posto porque seu irmão cometeu suicídio. Outro erro do filme envolve alguns explosivos usados pelos Xerxes durante a batalha contra os gregos. O problema é que o filme se passa em 480 a.C., por isso os explosivos não deveriam existir nessa época, pois a pólvora negra, que é uma mistura fundamental para a produção dos explosivos, só foi inventada vários séculos após os eventos do filme. Eu sei que
você já parou para se perguntar por que os espartanos tinham que ir para a guerra de sunga? Afinal, não faz muito sentido você ser de uma cidade de guerreiros que lutam seminus. E, para esclarecer suas dúvidas, venho aqui te dizer que os espartanos não lutavam de sungas, assim como foi retratado no filme, mas na verdade eles usavam armaduras clássicas de batalha. Em um certo momento, os espartanos começaram a zombar os atenienses por jogarem para o outro lado, se é que você me entende. Mas, em contrapartida, podemos dizer que a produção do filme se equivocou, pois quem mantinha relações com pessoas do mesmo sexo eram os próprios espartanos, que tinham como rotina se deitar ou homens. Antes de tudo, 1000 perdões por estragar a sua experiência. Mas no filme é retratado os 300 espartanos que foram ao combate. Mas, segundo alguns historiadores, mais de 1000 homens foram enviados para a batalha contra os persas. Realmente, esses filmes não foram 100% fiéis à época. Mesmo assim, isso não vai estragar minha experiência assistindo e acredito que também a sua não. Ainda tenho o sonho de ver um filme do cowboy com uma luta de sabre de luz em cima de um arranha-céu num velho oeste. Isso é viajar na maionese, mas pode falar que é uma boa ideia. Que loucura! Como você é burro! Se você chegou até aqui no vídeo, significa que você se interessou pelo assunto. Quero te pedir um favorzão então. Me recompense por todo esse trabalho que eu tive, deixa seu like, comenta no vídeo aí, por favor. Isso vai ajudar demais a impulsionar o canal e pra gente continuar trazendo bons conteúdos de muitíssima qualidade por aqui, tá bom? Um beijo pra vocês.